Bom dia. Aula de Biologia hoje da terceira série nós vamos falar sobre alguns tópicos da evolução, né? Teorias evolutivas, seleção natural, mutações e adaptação. Eu vou pedir que vocês realizem os exercícios de fixação número 7, questão 1 a 9. Esse conteúdo está no capítulo 4 da apostila, da página 42 até a 44. Vamos lá, gente. Quando a gente fala de evolução, né? A gente separa em alguns tópicos porque são conceitos enormes, né? Então é muito difícil a gente conseguir discutir tudo, a gente debater tudo com a mesma eficiência do que a gente vai fazer em determinados tópicos. A gente acaba escolhendo conceitos mais importantes para a gente poder discutir. E aí, para começar esse nosso estudo da evolução, eu escolhi aqui 4 temas, né? Que na verdade eles estão relacionados. Primeiro vamos começar falando sobre as teorias evolutivas. O que são as teorias evolutivas? São aquelas teorias propostas por pesquisadores, cientistas, que afirmam como surgiu, né, a vida no planeta Terra, que afirmam como que os seres eles evoluem, essas questões todas que vão envolver a biologia evolutiva. Só que, quando a gente fala de teoria evolutiva em si, a gente está falando de como esses indivíduos evoluem. Como, por exemplo, de onde o ser humano evoluiu, de onde outra espécie evoluiu, quais são os ancestrais dessas espécies, todas essas questões que envolvem essa cadeia evolutiva, tá? E aí nós temos 3 teorias evolutivas que são aquelas que são mais discutidas em relação à adaptação do organismo. É muito importante a gente, antes de criticar uma teoria, tá, a gente pensar, né, como se nós estivéssemos naquele período. Por exemplo, a primeira teoria que nós vamos falar é a de Lamarck. A teoria de Lamarck, que pregava o lamarckismo, né, é uma teoria que hoje, a gente com os conceitos que nós temos, com o conhecimento que nós temos sobre os genes, cromossomos, enfim, os conhecimentos genéticos que nós temos, a gente acha um absurdo. Só que a gente precisa se pôr no lugar dele e compreender que ele foi um dos primeiros a tentar, digamos, bater de frente com o criacionismo, né? E conseguir brigar com a religião, com a igreja naquela época, que crucificava quem não concordasse com o criacionismo. O criacionismo, como a gente já sabe, a gente já viu, é a teoria que afirmava que todos os seres eram imutáveis, como eles nasciam, como eles surgiam, eles eram criados por forma divina, né? Por uma divindade divina, e ali não se tinha mais mutação, porque ele era perfeito, tá? E aí veio Lamarck dizendo que conforme os organismos iam se adaptando ao meio ambiente, eles iam sofrendo modificações. Então preste atenção nessa frase, conforme os organismos iam se adaptando ao meio ambiente, eles iam sofrendo mutações para viver melhor naquele meio ambiente. E aí não tem como a gente deixar de falar de Darwin quando fala de Lamarck. Fica mais fácil da gente compreender quando a gente compara essas duas teorias, o lamarckismo com o darwinismo. Ou seja, Darwin foi um outro pesquisador que veio posteriormente, já com um pouco mais de conhecimento, porém não chega nem aos pés do conhecimento da tecnologia que nós temos hoje. E aí Darwin alegava que não era o organismo que se adaptava ao meio, e sim o meio que ia fazer uma seleção dos organismos que tinham características boas para sobreviver naquele meio. Olha essa diferença, ao mesmo tempo que é uma diferença enorme, a partir do momento que a gente compreende, né? Também é uma diferença que causa muita confusão. Tanto causa confusão que até hoje tem muita gente que ainda pensa como Lamarck. Só que essa imensidão de gente que pensa como Lamarck, metade a gente pode afirmar que pensa como ele porque não compreende essa frase, que é o indivíduo que vai se adaptar ao meio para poder sobreviver. Era o pensamento de Lamarck. Já Darwin afirmava que o meio ia selecionar os indivíduos que tinham as adaptações boas, que tinham as características boas. Olha que diferença enorme, tá? Então é muito importante a gente compreender isso. Vamos lá. O exemplo mais famoso que nós temos para comparar os dois é a do pescoço da girafa. Lamarck afirmava que a girafa
de tanto ficar esticando o pescoço para comer folhas em árvores altas, ela aumentou com o comprimento do seu pescoço. E aí, com isso, ele elaborou a primeira lei de Lamarck. Lamarck tem duas grandes leis. A primeira lei é que quanto mais se usa uma estrutura ou um órgão, mais você desenvolve ele. Ou quanto menos você usa, você vai mais atrofiar ele. Tá? E aí ele elaborou a segunda lei, quando ele dizia que se um indivíduo estica seu pescoço e fica com o pescoço grande, o seu filho também vai nascer com o pescoço grande. Ou seja, ele dizia que as características adquiridas eram transmitidas para os seus descendentes. O que a gente sabe que hoje é um absurdo, porque a gente sabe que essas pequenas modificações, nem mutações são, né? Elas não passam para os seus descendentes, elas não são mutações genéticas. Para que uma característica passe para o seu descendente, ela tem que ser uma característica genética, ou seja, você tem que sofrer uma mutação no gene, ok? Então vamos lá. Já Darwin, ele afirmava que as girafas em determinado momento, né, as folhas que elas comiam ficaram mais altas com o passar do tempo, e aí as girafas que já tinham um pescoço maiores conseguiam se alimentar mais. Se elas conseguiam se alimentar mais, elas tinham mais energia, elas viviam mais e elas deixavam mais descendentes. Logo, se elas deixavam mais descendentes e elas tinham pescoços compridos, os seus filhos tendiam a ter pescoços compridos. Por quê? Porque é uma característica genética. Então aí vamos parar para pensar. Se as árvores ficaram maiores e as girafas que tinham pescoços compridos conseguiam se alimentar, significa que o meio selecionou quem? De forma indireta. Selecionou os indivíduos mais adaptados, selecionou os indivíduos que tinham pescoços próprios, maiores, para poder se alimentar dessas folhas. E aí a gente cai nessa questão aqui, na seleção natural. Isso é denominado seleção natural, que é quando o meio seleciona aqueles indivíduos que têm melhor características para ali viver. Então, quando a gente fala que para que essas características sejam passadas para os seus descendentes, tem que ser características nos genes ou mutações que mudaram essas características nos genes. Mas essas mutações têm que ser no gene. E aí a gente entra na questão da mutação, ok? Então isso é muito importante a gente compreender, tá? Não existe essa questão do organismo se adaptar ao meio e o meio mudar por ele. Não, o meio ambiente, tá? O meio em que o organismo vive, vai selecionar o indivíduo que tem melhor característica. E aí vocês podem estar se perguntando na questão da mutação. Mas professor, a mutação eu sempre estudei que ocorre ao acaso. Certíssimo, as mutações elas vão ocorrer ao acaso. Você concorda comigo que o urso polar ele pode muito bem sofrer uma mutação onde apareça um gene que propicia ele a viver num lugar extremamente quente como a savana africana? Pode. Qual é a chance disso aparecer? A mesma de aparecer uma mutação que faça ele ser mais resistente ao frio lá ao Polo Norte. A diferença é que se essa mutação que ele seja mais resistente ao frio surgir e ele vive no lugar frio, o ambiente vai selecionar isso. Como que o ambiente seleciona isso? Se ele consegue viver melhor no frio, ele vive mais tempo, ele deixa mais proles, ele deixa mais descendentes. E como ele tem esse gene bom, ele passa esse gene para os seus filhos. Agora, se surge uma mutação que faça com que ele viva bem em lugares quentes, o que essa mutação vai trazer de benefício para aquele meio ambiente que ele vive? Nenhuma. Logo, com o passar das gerações, essa mutação, esse gene para esse benefício em lugares quentes tende a desaparecer nas proles. Conseguiram compreender essa questão? É difícil, mas a gente tem que tentar entender, ok? Gente, eu vou dar uma parada no vídeo, a gente volta já já, que o vídeo está ficando grande.